Olá para todos! Estamos aqui para apresentar a vocês a roda de conversa do Departamento de Assuntos da Família da Associação Espírita Humberto de Campos. Em especial, nossa roda de conversa, ela foi feita em formato de podcast, com o nome Que Papo é Esse, Kardec? O DAFA é um departamento de apoio, esclarecimento, troca e aprendizado entre o departamento e os pais ou familiares que trazem seus filhos à evangelização ou a qualquer pessoa que desejar participar aos domingos das 9 às 10h30. Os assuntos que são discutidos em formato de roda de conversa, palestras ou dinâmicas de grupo são elencados conforme as demandas selecionadas pelo departamento, alicerçadas ao que a doutrina espírita tem a dizer a respeito, fazendo um link com o nosso cotidiano. O DAFA também é responsável pelas caravanas que são oferecidas àqueles que não têm condições de frequentar a casa e desejam uma visita do Evangelho, de acordo com a disponibilidade dos grupos de trabalho. Neste episódio de Roda de Conversa, trouxemos aqui 2 casais que participam conosco aos domingos para que possamos bater um papo a respeito da finalidade e importância do empenho de compreender as demandas familiares à luz da doutrina espírita, lembrando sempre que somos espíritos imortais e que estamos aqui em aprendizado constante. Mas já tá gravando. Na verdade, não tem. Daiana devem chamar direto. Sim. Mas daí quando você foi, ele falou Dani. Eu atendo também. E as minhas irmãs, é tudo Adriana, Andréia, Andressa, Alessandra, tudo eu atendo. Qualquer uma que me chamar, eu atendo. Fazer o quê, né? Só não atendo se é trabalho, daí eu não vou. Vamos lá, então. Como a gente está gravando, então, até pegar, né, se vocês não tem problema, a gente edita depois. Só não deixa mais jovem. Podem ficar mais. Marcos diz que ele faz, como é que é? Ele faz. Edição, não milagre. Isso. Não tem Ele é editor, não Jesus Cristo. Não, a ideia, só pra vocês saberem, né? A ideia é a gente fazer gravado, porque a primeira roda de conversa que teve foi do DAPSE. E travou direto, sabe? As pessoas falando, aquela imagem travada ali, depois a pessoa não sabia o que os outros tinham ouvido ou não, tinha que começar tudo de novo. Foi uma judiaria. É que foi aquele negócio do YouTube, sabe? Sim. É como se fosse um Meet. Só que travou direto, porque nem todo mundo tem a mesma internet, né? E daí não tem como. Sim. Então eu falei pra Dé, vamos fazer assim, ó, vamos gravar, vamos fazer um negócio bacana, vamos gravar, vamos editar, vamos fazer um negócio bonitinho pra eu falar. Daí vai, né? Mais fácil. Então tá, podemos, o Manoel não vai ficar respondendo as mensagens dos namorados, que a gente não mudaça, não, a família, não faz a despancada da família. Assim, se monta uma outra família. Tá gravando já. Sim. Ué, make off sempre rende. Ó, tropeça dela. Vamos lá então, podemos? Então, Passa as ondas. boa noite, meu nome é Andréia. E eu sou André. Pois é. E nós fazemos parte do DAFA. Nós temos mais 2 amigos que também fazem parte do DAFA, a Vanessa e o Adroaldo, e eles, então, ficaram nos bastidores, né, André? Então, até porque nós 2 precisamos trabalhar essa questão da nossa timidez, então ficou para nós essa parte, né? Acho que é bem importante. Então, a gente inicia aqui um piloto, na verdade, né? A gente inicia o nosso piloto, que é Que Papo é Este, Kardec? Que é o nosso piloto, nosso podcast. Na verdade, nós temos, então, na Humberto de Campos, um projeto de roda de conversa. E hoje, então, o DAFA, ele vai falar um pouquinho sobre que departamento é este, né? O Departamento de Assuntos da Família. Nós
temos como grupo, né, aos domingos, durante a evangelização, todos os domingos das 9 às 10h20 com as crianças e a cada 15 dias com os pais dos jovens, das 10h30 ao meio-dia. Então, nesses grupos, nós nos reunimos para conversar sobre assuntos da família e, como diz ali, né, qual a importância da identificação das demandas na família à luz da doutrina espírita. Então, hoje nós estamos fazendo um projeto piloto para ver no que dá. Porque a associação está fazendo um projeto de rodas de conversa em todos os departamentos. E o nosso departamento, que é o Departamento de Assuntos da Família, é o segundo que vai se apresentar. Então nós gostaríamos de fazer um bate-papo bem informal, bem bacana aqui. Convidamos 2 casais que fazem parte do DAF aos domingos, né? Que é a Daiane e o Felipe, a Deise e o Marco. Bem-vindos. Obrigado. Estão inaugurando, né, o nosso piloto, então, do podcast, viu? Viemos treinar a timidez. Isso. Destreinar, na verdade. Isso, é. Eu ia falar desenvolver a timidez, mas isso não tem como. Bom, então, a gente gostaria de iniciar trazendo sobre a importância da evangelização, na verdade, né? Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de trazer é: a evangelização, ela é essencial? Porque além de vocês, né, vocês participam do DAFA enquanto os filhos de vocês estão na evangelização. Então é um momento onde, nessa roda de conversa, então ali no DAFA, a gente traz assuntos à luz da doutrina, mas que o tempo todo a gente faz essa costura. E quando eu digo a gente, não é uma exposição, porque vocês participam bastante, os pais participam bastante e trazem muito das suas experiências, e isso vai nos abastecendo e com certeza depois na outra semana a gente vai, né, se abastecendo, e na outra semana a gente vai trazendo sim o que a gente procura colocar em prática, né? Porque é um exercício diário, com certeza, né? Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de trazer é essa: é essencial, né? O quanto que é essencial a evangelização? Que diferença faz a evangelização de família para vocês? Para nós, né, eu vejo como essencial, sim. A parte da evangelização, acho que ela constrói nas crianças um ensinamento moral que reforça aquilo que a gente tenta colocar em casa. Então, a minha educação quando criança, a base foi muito da luterana, porque eu ia na escola luterana, então eu tinha aula com um pastor e tal, né? E para mim fazia muito sentido ouvir as histórias de Jesus, ouvir sobre Deus e o que ele colocava. Escolinha dominical, né? Eles tinham a dominical, só que como a escola ela era luterana, então ela estava incluída no currículo, o ensino religioso, né? Claro que na base do conhecimento de Lutero, mas para mim era importante, me fazia refletir, me fazia pensar e me fazia questionar. Então eu tinha muitas demandas, muitos questionamentos que por vezes não vinha, né, dentro do que eu esperava. Mas me construiu, me fez ser o que eu sou hoje. O conhecimento que eu tenho da história de Cristo veio muito do conhecimento da base luterana. E para mim era muito bom, assim, eu tentava pensar, se fosse Jesus, o que será que ele ia fazer? Eu lembro de eu ter esses pensamentos. E os meus filhos, os nossos, né, eles estão, né, no colégio, é católico, eles têm ensinado valores também, só que hoje é muito diferente do que daquela época. É mais ecumênico, né? Não tem assim, não é ensinado religião, né? Eu fui ensinado religião, a tu ser luterano, né? Eles é diferente. Mas quando a gente conta histórias de Jesus e eles estão numa situação, e eu pergunto assim, tu lembra daquela historinha do Lázaro, do rico? Tu lembra ontem ainda falei com eles, né? Lembra da historinha do bom samaritano? Quem que é o próximo? Quem que a gente tem que ajudar? E aí eu vejo que eles vão construindo as ideias e eles vão tentando colocar isso no dia a dia.
e vem retorno da escola falando do comportamento. Claro que às vezes é um pouco distorcido na cabeça deles. Um dia a Luísa era pequenininha e ela disse assim, perguntei como é que tinha sido o dia, ela disse que tinha brigado com uma colega, né? Deu por quê? Ela, porque eu pisei no trabalho dela, ela ficou brava. Daí eu, tá, mas por que tu pisou no trabalho dela? Dela, porque ela tava passando e pisou no meu. Daí eu disse assim, tá, mas acho que foi sem querer, por que tu fez? Ué, porque tu disse, ou a gente faz pro outro e quer que o outro faça pra gente. Se ela pisou no meu, ela queria que eu pisasse no dela. Foi o crescimento dela. Mas não é bem assim, foi errado, né? mas foi obediente. Ela seguiu o preceito. Ela gravou o ensinamento, né? Só tem que dar uma parada, assim, né? Nazaré. É aquela coisa, né? A doutrina do Espírito ensina o quê? É fora da caridade que não há salvação. Sim. Então não importa se é na evangelização espírita, se é na luterana, se é na católica, se é na não importa. O papel dos pais é direcionar os filhos para o bem, né? Tá lá no Livro dos Espíritos. Então, tu tens essa tua, como é que é, esse embasamento, né? Dentro daquilo que tu aprendeu, e isso te serviu inclusive para as tuas dúvidas. Sim. E a dúvida, ela é essencial para uma criança. Porque senão vira aquelas vaquinhas de presépio. Sim, não, né? Por que tu fez? Não, porque o fulano disse que era para fazer. Então, se a gente quer ensinar os nossos filhos a perguntarem por quê, tá, mas eu vou fazer isso por quê? Sim. Tu tem que instigar que eles perguntem. A questionar. Exatamente, é muito importante. Aí tu traz algo que eu considero, né, a gente considera essencial ali, é uma das questões que a gente está sempre relembrando ali no grupo, que é o diálogo e a escuta, né? Então, se tu não ouve a criança, tu não entende o porquê de algumas atitudes. Então, se tu é mais rígido, arbitrário, tu não escuta, e a criança, a gente sabe, né, que ela vai ter um entendimento dentro da capacidade do desenvolvimento dela, e muitas vezes a gente joga ali uma expectativa que realmente não tem como. Então, esse diálogo, ele é muito importante. Realmente, o objetivo é formar um sujeito crítico, não um sujeito, né, que leve realmente sem questionar, e para a vida. E a diferença de ouvir e escutar, né? Porque se tu fosse outra pessoa e tu não tivesse percebido, tu teria dito assim, não, porque tu tá errado, tu não sei o quê. Tu nem escutou o que ela tinha para dizer, né? Mas tu tivesse um posicionamento coerente, porque tá, mas por quê? Porque às vezes é aquela história do sexo masculino e feminino, sabe dessa história? Sim, né? Pra quem não conhece, né? Um menino pequeno chegou pro pai e disse, pai, o que é sexo? E ele disse, ai meu filho, agora que eu respondo, bom, o sexo é quando o óvulo encontra o espermatozoide, daí forma... Tá, mas por que tu quer saber? Não, porque eu tenho que preencher um negócio aqui na escola, é sexo masculino e feminino. Sim. Então, nós não perguntamos qual é a dúvida das crianças e já assumimos que eles querem saber aquilo que a gente imaginou. Né? Então, a importância de escutar o que eles estão dizendo é muito grande. É uma coisa que eu trago bastante assim pra Luísa, né? Assim, tu não pode acreditar em tudo que te falam, sempre tem que ter uma dúvida, assim, não que tem que ter dúvida, mas sempre tem que questionar, porque o que mais tem é gente pra te dar resposta, e o que menos existe no mundo é gente pra fazer pergunta. Por isso que todo mundo segue regras e regras, mas tu sempre te pergunta assim, ó, mas será? Mas por quê? Né? Porque é muito mais fácil, porque ela tá numa leva assim, tá no 4º ano, e muitas vezes eu vejo que os temas estão errados. E eu pergunto, como é que tu chegou nessa resposta? Eu não fiz, eu copiei do fulano. Eu falei, tá, e como é que tá o fulano que foi certo? Não, eu não sei. Eu falei, então, tu tem que te perguntar, será que ele sabe? Será que tá certo? E mesmo que ele saiba, né, como é que tu usa a prova? Exatamente. E outra coisa, no dia da prova, como é que tu faz? Vai ficar só ali, E no não é? mundo do imediatismo, precisamos valorizar o processo, né? Sim. Não a resposta ali, o Pronto, resultado final, né? A Daiane trouxe sobre como a evangelização entrou na tua vida, né? E para vocês, como é que foi a evangelização? Chegou como, assim, para vocês? A Sara, ela que me trouxe essa demanda, porque ela estudou numa escola católica. Então, ela tem os ensinamentos do catolicismo na escola
E os questionamentos vieram dela. Tá, mas eu não entendo. Eu acho que não é assim. E o Marco sempre foi espírita. E aí ela me disse assim, um dia a gente conversando, ela me disse, mãe, eu tomei uma decisão. Olha isso, quanto que idade ela tem mesmo? 9. Olha, eu adoro essas Aí eu coisas. disse assim, que decisão, minha filha? Daí eu tava de costas, né, fazendo a janta, e aí eu virei pra ela e disse, que decisão, minha filha? E ela disse, eu vou me batizar no Espiritismo. Aí eu disse pra ela, tu já conversou com teu pai? Não, eu tô conversando contigo e eu vou contar pra ele. Mas eu Já acho, só decidido eu acho que ele vai achar legal. Daí a gente conversou e aí, como ele já era há muito tempo, o Humberto tinha saído, a gente conversou e tá. E a nossa vida deu uma reviravolta e ele teve tempo para que a gente se ocupasse e se dedicasse a isso. Então, aos domingos a nossa dedicação é essa e ela traz muita coisa que são demandas que ela traz que são prontas, assim, ela sabe a resposta, mas ela traz não para questionar e muito mais para compartilhar o que ela sabe, que para mim é uma coisa que é dela, assim. Que na verdade nada mais é do que querer uma confirmação. Ela traz a demanda pronta e aí a gente começa a conversar. Teve um domingo que a gente começou a conversar às 4 da tarde, estava escuro. E ela sempre tinha um questionamento a mais. Eu pensava assim, meu Deus. Ainda bem que foi Kardec, Mas olha, isso é sensacional. Precisamos de mais pessoas. Porque quando a criança traz a demanda dentro de casa, nossa, não pode nunca dizer depois. Nunca faça isso. Fundamental Não, depois, é dar atenção para a criança. depois a gente conversa. Nunca mais ela pergunta, porque sempre vai ter alguém para responder. Exato. Sempre vai ter alguém para responder. E aquilo que realmente importa, se eles vêm perguntar para os pais, aproveitem quando ela me pergunta, porque daqui a um pouco já não pergunta mais, e isso faz parte do desenvolvimento, né? Mas assim, o importante é plantar a sementinha e deixar ela ali. Porque um dia que precisar, ela vem. Sim. Então, nesse processo todo, ela sempre me pergunta e aí eu digo pra ela, bom, a gente tem que conversar com o pai, porque o pai quem entende mais. Eu venho de uma criação de religião de matriz africana, então, se ela me perguntasse alguma coisa, eu iria lembrar e iria conversar. Então, eu me forçou a entender um pouco mais do mundo que ela quer para ela, né? Então eu tenho lido bastante, tenho aí as demandas que eu não sei eu recorro a ele e aí ele conversa, porque na verdade ele foi basicamente na mesma idade, né? Mais ou menos. Faz pouco tempo. Isso não vem ao caso. Então ele tem um conhecimento maior do que eu, mas eu tenho mais didática para ensinar, porque para ele é tudo assim, eu fico um pouco receosa porque eu digo para ele assim, tem coisas que a gente tem que ir devagar. É que eu acabo conversando com a Sara como se estivesse conversando com uma amiga. E daí eu, entendeu? Porque eu gosto muito da coisa mais técnica, entendeu? Desde quando eu comecei a ler, eu comecei a gostar mais de pesquisar do que ler romances espíritas, sabe? Então eu gostava da coisa mais técnica. E daí às vezes eu me policio, não demais. E ela, como toda criança, ela pega a corda e vem puxando, né? Sim. E é isso que a gente tenta cuidar. Eu sou um filtro. Só que o que acontece? Amortecedor. Eu venho de uma família de origem germânica e além da origem alemã ser criada no catolicismo, a minha família era muito envolvida. Então eu tenho, né, tios padres, eu tive tio bispo, então, sabe, era um alto escalão, assim, então bem forte, era um catolicismo bem forte. Eu era aquela família que tu era obrigado a ir na missa. Sim. Então o que acontecia? Tu acabava que tu achava que Deus é ruim, se ele me obriga a fazer uma coisa que eu não gosto, entendeu? E como criança eu pensava nisso, né? Pensava assim. Então a minha mãe criou assim, entendeu? A evangelização da minha mãe foi assim, era com a varinha, vai botar a camisa que eu comprei pra te ir na missa. Vamos na missa. Era assim. Tinha, eu tinha como ir na missa. Que era mesmo de sair, né? Roupa de domingo. Roupa de domingo.
E daí, o que acontece? Não é que eu não gostava, não dava gosto de ir antes, porque é a coisa forçada, não gostava, né? Na verdade, então aconteceu isso aí. E eu estudei muitos anos no Espírito Santo ali, e na época que eu estudei era bem rígido mesmo. E acabei saindo de lá, né, do Espírito Santo. Então. E a Humberto entrou na minha vida por acaso. Passei um dia na frente e resolvi entrar, agora piazão, toda numa palestra. Eu me lembro, eu acho que eu não tinha idade, porque, não sei o que estava passando, era um sábado de noite, sentei e assisti a palestra. Não entendi nada, Andréia, mas gostei do ambiente. Não entendi nada, não vou mentir, não entendi nada. E daí, depois, alguns anos, eu acabei fazendo curso ali e tal. Eu sou do tempo que fazia básico, ciências, filosofia, moral, tal. Sou do tempo, não, isso dá pra cortar também. O que eu fiz era com essa idade. Isso aí é ciência. Aí, o que acontece? Então, ali eu me encontrei como pessoa, né? Eu me encontrei como cidadão. E porque eu saí cedo de casa, então eu acredito que eu tive muita sorte. Né? Quando pintou aquilo ali, eu comecei a ver, é certo e errado. Aí tu começa a ficar, porque eu como bom virginiano tenho medo de errar. Né? Então já sabia o que era certo e o que era errado, e aquilo já começava a botar uma balança para mim. Fazia muita coisa errada, mas eu ficava assim, nossa, isso vai acontecer. É causa e efeito, não é verdade? Então, quando a gente teve a Sara, e eu sempre respeitei a vez enquanto a religião, assim. Então eu tinha a minha doutrina, eu li os meus livros, eu às vezes ia no Humberto, mas não trouxe isso para ela. Em nenhum momento eu perguntei, né? Porque eu acho assim, isso é de cada um, eu não vou perguntar, né? Eu vou achar que tu está forçando uma situação. Eu me encontrei assim, daqui a pouco tu te encontra do teu jeito, que nem no início da palestra vocês comentaram, né? Cada um se encontra de uma maneira. E a Sara, a gente decidiu, eu acho até que equivocadamente, que eu não ia batizar ela, não ia levar em lugar nenhum. Eu ainda falei para eles, ela vai um dia questionar e a gente vai trazer. Tanto é que a minha filha escolheu o próprio padrinho, inclusive. E ela chegou e disse, esse eu quero que seja minha madrinha, meu padrinho. Então isso é uma coisa que eu fui dando liberdade. Mas até acho que errei em alguns pontos. Eu podia ter trazido ela antes para o Humberto. Mas isso veio depois de me se despertar. Aí foi quando a gente começou a trazer ela. Um dia a gente estava conversando em casa, a gente tem que dar alguma coisa, uma base para ela. Um dia a gente conversando e foi quando a Deise disse, puxa vida, tu vai lá. Aí eu disse, pô, mas não quero forçar nada. Mas aí foi quando ela disse, não, mas o que tu considera que é bom para ti, tem que ser bom teu filho, né? Exato. E aí que veio despertar a gente. A gente levou a primeira vez numa evangelização ali, ela gostou. E desde então a gente vai. Claro que o DAFA, que é a base hoje da nossa conversa, é muito importante para a nossa família. A gente mudou muito as nossas atitudes. Eu não tenho receio de falar, eu sou uma pessoa bem complicada, sou bem crítica, eu sou bravo. E ali tem coisas que até eu comentei no outro podcast, que tem coisas que eu vejo um pai fazendo e eu me dá pô, posso fazer assim também. Qual é o problema de eu fazer assim e ele está fazendo certo? Mas a maneira como trata filho e tal. Então tem coisas que eu estou tentando me tratar nessa situação, assim, dá para melhorar e o DAFA dá esse exemplo naquela roda ali, né? E a situação da nossa filha é essa. Quanto à evangelização ali que tu perguntou quanto é importante, eu acho que menos adultos complicados, né? É um trabalho de formiguinha, né? Podia ter muito mais crianças ali. Às vezes não tem a quantidade de crianças que poderia ter, mas talvez uma criança, né, possa influenciar outras, né? A educação, né, tu vai influenciando, é um trabalho de formiguinha, mas pode não faz esse processo. Com certeza essa faz, porque ela dá palestra na escola. Minha filha não é fácil. Né? A Luísa teve a Semana Santa, né? E aí ela ousou perguntar para a professora se Jesus ressuscitou o corpo todo, aquele corpo machucado, se foi o espírito. E aí eu disse, o que a professora disse, Luísa? Ela disse que foi tudo. Ela disse que ela disse que quer falar contigo. Aí eu disse, e tu disse o quê? Eu não disse nada, eu só concordei. Ela não tava. Assim, eu
dizer pra ti, das coisas que tu tava me falando, tu tava só pensando, nossa, mas que risco que eles correram. Porque ela tem 9, né? Pois é. Que risco, cara. Não, com certeza. Mas eu sempre conversei com a minha filha sobre Jesus, sobre Deus. Mas eu nunca quis trazer a doutrina. Então tu fez a tua parte. Isso. Fez a tua parte. Entendeu? A gente sempre conversava sobre isso, conversar sobre o fato de, na questão da oração não ser decorada, saber o que tu está falando, saber com quem tu está falando com um amigo, qual é o problema. E tentei, sempre fiz isso, de sentar com ela, de orar com ela, de deitar. Isso sim. Então, a doutrina, que eu não sabia até que ponto como pai eu podia colocar, não, mas será que eu vou trazer isso? Mas depois foi uma avaliação, acho que equivocada da minha parte. Porque tu dá o melhor pro teu filho. Eu acredito que esse é o melhor para mim. Né? Me encontrei aqui. Então foi quando eu trouxe para ela. Só que a gente está alimentando um monstrinho. Né? Mas é bom, é legal, é saudável saber assim, que se interessa, que sabe que não é uma questão de religião, que é uma questão de que tu pode aplicar a doutrina em qualquer etapa da tua vida, né? Na vida amorosa, na vida familiar, qualquer um tu consegue colocar, quando tu consegue saber a lei de causa e efeito que eu coloquei ali, né? Então é isso que a gente tenta trazer para ela, né? Como família. Hoje a gente conversa, que o Denis falou. Teve um dia que a gente sentou, estávamos com a TV ligada, estávamos fazendo um lanche, o assunto foi tão bom, desligamos a TV e a gente foi horas conversando. E o pai queria levantar e não dava, e vinha outra pergunta, e aí, entendeu? Aí é o pai que tem que ser evangelizado. Na verdade, claro, por que não, né? Eu acho que até esse ponto é bem importante, porque quando a gente coloca esse título, né, a importância na identificação das demandas familiares é justamente uma roda de conversa onde a gente não tem resposta, né? A gente não tem ali a solução dos problemas, que são muitos dentro de uma família, mas a gente se sente pertencente na experiência do outro, né? Quando o outro traz essa experiência e compartilha, ou quando a gente sempre, todo início do mês, a gente traz um profissional, né? Alguém da própria casa ali que é especialista em algum assunto, ou estudioso, né, de um assunto, não traz como uma verdade fechada e absoluta, mas sim como algo para nos nutrir. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Porque a doutrina ela acaba explicando para nós que tu é indivíduo, tu é individual. Né? A gente viu aquela palestra, uma excelente palestra, inclusive, sobre suicídio. Só que, por mais que tenha 1 milhão de estudos, é individual, né? O Marco vai sentir de uma maneira, o André de outra, então... E essa é a beleza da coisa. E essa é a beleza da coisa, exatamente. Eu acho que é aí que o Espiritismo traz. É claro que tu tem uma base de onde sair, mas cada cidadão, como tu já tem uma trajetória e tu tem um caminho que tu está seguindo, vai ser diferente o diagnóstico para cada um, né? E eu acho que é aí que o DAFA é diferente, porque na roda ali, como eu coloquei, o teu exemplo, tu pode coletar, aquele exemplo, puxa vida, eu posso fazer também, ou daqui a pouco tu dá um depoimento que alguém precisava de alguma maneira escutar aquilo. Né? E às vezes a pessoa traz um problema que ela está passando e aí no final tu vai lá e diz assim, olha, eu já passei por isso. Não tá sozinho. Exato. E comigo fiz dessa forma e deu certo, né? E daí a pessoa assim, vou tentar assim, então, vamos ver, né? Porque é dinâmico, é justamente por isso, porque é dinâmico. Então, quando tu pensa hoje, né, numa criança, num adolescente, hoje, com pais abertos à escuta, é lógico que o trabalho é maior, né, porque... Dá trabalho, porque aí tu tem que escutar, tu tem que entender, tem esse diálogo com respeito e não um diálogo opressor, um diálogo que é só de um lado, né, que nem é um diálogo, na verdade é um monólogo, né, mas quando é só uma via, faz assim e pronto. E aí entra uma questão que a gente fala muito sobre vínculo. Tu acaba te desvinculando, desconecta e tu vai te afastando cada vez mais, então, né, do teu filho, e mais ainda na adolescência, porque realmente, né, quando eles estão pequenos, é uma fofura, eles adoram a gente, acham tudo bonito, maravilhoso, a gente é os heróis. Vida, né? A
Aí na Depois adolescência a eles gente descobrem que os heróis têm candidato. E que bom, porque a gente fala isso o Descobrem que a tempo gente é todo. humano, né? A gente não é muito difícil, gente, tu passar uma imagem de um pai e de uma mãe perfeita. Aqui a gente está trazendo a questão muito do pai e da mãe, mas o DAF ele é aberto para toda a família, né? Para todo cuidador, e a gente fala muito sobre o se cuidar também. Então, tu passar uma imagem de perfeição, que tristeza para esse filho. Tu já pensou como é que eu vou alcançar? A expectativa. Que expectativa? Olha Sim. só, se eu não consigo pedir desculpa para um filho porque aquele dia eu estava mais irritado, ou aquele dia eu não deveria ter respondido, ou falar assim, hoje eu não consigo, olha só, a mãe não vai poder falar contigo agora. A mãe está muito irritada, não é contigo, mas de dizer, olha só, né? Eu errei, Eu sou voltar humana, né? atrás. Isso tu passa uma leveza. Olha só, eu também posso errar, porque, né? Muitas vezes tu acha que tu tem que passar uma imagem de perfeição, porque é esse exemplo que a pessoa vai seguir, sendo que a gente sabe que não existe. Daí só para situar as pessoas que estão assistindo, a nossa dinâmica, né? Como é que nós fazemos? Na primeira semana do mês a gente sempre tem um convidado, que nós elegemos um assunto para o mês todo. Esse convidado traz ali algumas diretrizes desse assunto e nas demais semanas do mês nós abordamos focos diferentes desse mesmo assunto de acordo com a demanda que surge no grupo, né? Então nós fazemos a roda de conversa a respeito do assunto pelas demandas que surgem nas primeiras 2 semanas. Isso eu acho que é importante deixar claro, né, porque o pessoal não sabe muito bem como funciona. E é algo que é bem informal, né? Então todos participam. A gente Não costuma precisa dizer, ter filho na não evangelização. precisa ter pode filho na evangelização. A gente costuma dizer que a gente organiza às vezes 1 ou 2 perguntas ou 1 ou 2 slides e a gente não consegue sair do primeiro, porque realmente a questão não é tocar conteúdo, não é isso. É realmente aprofundar, é discutir, é pensar sobre, refletir, ouvir o outro. Porque não existe fórmula, né? Os assuntos que nós lançamos ali são os assuntos da família. Na minha funciona, na tua pode não funcionar, mas eu posso escutar alguma coisa, como disse o Marco, e posso pensar assim, como é que será que eu faria se eu estivesse nessa situação? Será que eu agiria dessa forma? Acho que não. Tá, mas por quê? Então tu começa a lançar questionamentos a respeito dos teus posicionamentos, né, na vida, dentro da família, que começa a fomentar algumas coisas que talvez não aconteceriam se aqueles questionamentos não surgissem. Então, o trabalho é muito bacana, a gente se nutre a semana inteira, né, Déia? Porque assim, às vezes a gente vem com um projeto, hoje nós vamos abordar isso aqui, e o troço vai de uma forma, às vezes, que a gente não tinha pensado. Claro que a gente tem o embasamento teórico para sustentar o que vier à luz da doutrina espírita, porque essa é a nossa intenção, né? Nós não estamos ali para falar a respeito de outro olhar, claro, é aberto, mas nós focamos, digamos assim, a base nos ensinamentos da doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem para te dizer a respeito disso? Isso. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, é um trabalho muito, muito bacana no sentido de agregar aquele pessoal ali, porque tem muita gente ali que chegou e ficava assim num cantinho. Hoje não, hoje já fala, já colabora. Eu acho que essa troca de experiências, né, que se tem ali, que é importante, né? Porque vocês traçam um caminho, a gente quer seguir esse caminho hoje. Mas daqui a pouco vem alguém que trouxe uma coisa diferente, que fugiu daquele caminho que você traçaram, que talvez seja até mais interessante do que vocês pensaram, né? Porque cada um tem seus filhos, sua família, cada meio que vive é diferente um do outro, né? E acaba mudando completamente essa troca, como o Marco falou, a troca que vai tendo de um com o outro ali é o que vai enriquecendo a coisa, né? E a importância para nós é a demanda. Sim. Então, se eu me programei hoje para falar de uma coisa, mas tu trouxe uma demanda, a tua demanda é mais importante. Então, nós vamos tentar abarcar dentro daquilo que a gente estava falando, nós vamos trazer a tua demanda e vamos dar o nosso melhor. Claro que nós não somos profissionais, né? Claro. Mas dentro daquilo que nós estudamos, daquele embasamento teórico da doutrina espírita, nós vamos acolher a tua demanda, porque é isso que importa. No grupo, o importante é vínculo, mas cada um tem a sua importância.
Tanto que nós tivemos um final de semana que nós tínhamos uma amiga nossa da casa, que estava com um filho mal, não sei se vocês lembram, né? Ele estava doente, estava muito doente. Ela foi totalmente acolhida pelo grupo e nós não tocamos mais no assunto que nós íamos falar. Porque aquela demanda ali era mais importante, para que ela se sentisse parte, para que ela sentisse o nosso fluido de carinho, de respeito, para nutrir ela, para que ela tivesse fôlego para seguir. E isso é mais importante. Com certeza que esse ensinamento que foi direcionado para ela, não muita foi gente se sobre ela, aproveitou, né? Nossa. Muita gente se aproveitou. Porque, e às vezes alguém, nem tu falou, chega de cantinho, às vezes chega até num pedido de socorro, de ajuda, né? Sem dizer. Exato. E aí tu traz o teu problema e lá no canto de novo, pô, mas eu também tô assim, né? E aí tu se sente acolhido para trazer a tua situação e te nutre, eles nem falam nada. Mas só de ouvir ali, né, tu diz, não tô sozinho. Por quê? Cada família é uma família, mas muitas vezes os problemas, as coisas são parecidas. Os desafios na família são imensos, ainda mais no século XXI. Nossa, gente, como é diferente da nossa... A minha geração não é de vocês, mas enfim, as gerações anteriores, era tudo muito diferente. Então não adianta a gente querer vir com a forma e querer botar um filho de hoje que tem 9 anos, de quando eu tinha 9 anos. Mas nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. É óbvio que não vai funcionar. Então, eu ser pai hoje e ser mãe de criança, de jovem, nossa, é um desafio imenso. Porque eu fico imaginando o paradigma dos valores que nós trazemos. Não, mas no meu tempo não era assim, tá? Mas o teu tempo não é mais. Agora é o tempo deles. Então, como é que eu posso adaptar dentro do tempo deles os valores que eu quero que eles tenham? Que eles conheçam, para que quando cheguem lá na frente e eles tiverem que escolher, eles tenham aquela sementinha que vai dizer assim, opa, aí não é legal. É o solo, né? Esse solo. Então a gente fala muito isso. A gente né? ara o solo. Sobre né? o pai jardineiro ou o pai carpinteiro. Né? Porque é bem difícil aqui, quando tu pensa ser um pai carpinteiro, tu idealiza a mesma coisa. Eu vou pegar essa madeira, vou fazer essa cadeira, ela vai sair com os pés assim, tal, e pronto. Agora o jardineiro não. Tem a tempestade, tem o sol muito forte, o vento, e às vezes as mesmas plantas, né, do mesmo tipo. Então, irmãos nascidos podem ser gêmeos. É diferente, pode ser até o mesmo solo, aquela planta vai reagir diferente à tempestade, ao regar, ao azar, né? E esse é o bonito, tu tá disponível para isso. A gente sabe que não é fácil, né? Então, muitas vezes pensa, né, não, se for o pai mais assim, né, vai, segue a cartilha e pronto. Seria mais fácil, mas com certeza mais fácil para quem, né? Se for pensar. Mais fácil para quem? Ninguém disse que ia ser fácil, né? Tava nas letras miúdas do contrato, a gente assinou. Mas assinou. E assinou de próprio punho. Com firma reconhecida. Eu tinha muita letra miúda. É verdade. E eu era míope. Mas, né, enfim. Mas assim, o grande papo mesmo que nós queríamos hoje era justamente isso, trazer a importância do DAFA dentro da minha família. Hoje, o que é diferente na minha família, porque o DAFA faz parte dela? Qual é a diferença de antes do DAFA, depois do DAFA? Não que o DAFA seja assim, nossa, uma coisa essencial. Não, é uma ferramenta a mais. É a mesma coisa. Eu posso frequentar uma designação religiosa ou não, mas se eu tenho em casa um pai e uma mãe que me dá valores, que me fala de Deus como um ser que me ama e não que me castiga, como um ser que que me respeita, que sabe que eu sou uma criança ainda, que eu estou engatinhando, e que se eu errar tá tudo bem, porque sempre vai ter uma nova oportunidade. Ok, agora se eu sou um pai ou uma mãe que eu me omito, porque eu já ouvi isso, não, quando ele crescer ele escolhe, só que antes dele crescer ele passou por
quantas pessoas na rua, na escola, na própria família, muitas vezes. Ele escutou o quê? Porque a terra não está arada. O que vão jogar ali? Eu acho que o DAFA ele ajuda a gente, né, os nossos pais, assim, a tratar a questão da moral dentro de casa. A moral mesmo. Eu diria até que, claro, para mim é interessante a questão da doutrina, mas mesmo que a gente não tocasse na doutrina, falasse, a gente acaba falando muito de moral sem tocar o nome de Cristo propriamente, né? Está nas entrelinhas, né? Então eu acho isso interessante, a questão de tratar a moral. Hoje a gente consegue, é uma ajuda para a gente conseguir conversar em casa sobre valores, sobre o que é certo e o que é errado, sobre a questão de preparar o terreno mesmo, né? E quando ela não estiver conosco, saber como lidar, né? Exato. Saber, mas não aquela questão da minha geração que tu tinha medo do resultado porque o teu pai e a tua mãe iam te criticar sobre o resultado. Era por medo, né? Não por impedimento. Exato. Não de vergonha de ter feito algo que não é correto. Então, essa é a diferença, é isso que eu tento, que a gente tenta trazer, né? Como família, e o DAFA ajuda muito. Hoje eu ainda fiz um questionamento para ela de uma situação que aconteceu na escola. E aí eu disse para ela, tu pode tudo. Mas pode qualquer coisa. A pergunta é, eu devo? E que isso vai interferir nos valores que eu tenho em casa? Isso. Vai ferir alguém, vai me ferir? É certo, dentro daquilo que eu aprendi, dentro daquilo que a gente tenta te trazer em casa. Então eu não vou te dizer assim, tu pode fazer isso, tu não pode fazer. A questão é, eu devo fazer nesse momento? Vai me fazer bem? Vai fazer bem? E é essa questão do pensar, né? Do ser pensante. Que eu tenho uma amiga que diz que eu sou a mãe que deu paraquedas, mas que também empurra do penhasco. Então, assim, eu te ensino, mas eu também não posso fazer por ti. Sim. Então, essa questão e o DAFA e ali, a Humberto, eu tinha ido em outros lugares e eu sempre achei o ambiente muito pesado, muito engessado, assim, as pessoas muito, sabe? E eu disse pra ele, eu não gosto, vai sozinho. Não gosto, vai sozinho. E quando a gente decidiu, ela trouxe a demanda, disse, então eu vou junto, né? Porque eu não posso dizer assim, vai, se vira, com que moral eu usei isso, né? Vai, se vira, não. Vou. E no primeiro dia eu fui, daí eu achei legal. E a questão das pessoas, do acolhimento, do ambiente, dos assuntos, das demandas, é tudo muito, agrega muito, né? Que tu consegue levar para casa e refletir sobre o tema, refletir sobre quanto aquilo, uma atitude que tu pode mudar aqui, outra ali, e vai melhorar um todo, né? E ajuda com a criação dela também, porque algumas demandas ela traz dela e outras ela leva para a escola, né? E dá com o olhar dela. Ela tem uma amiga que ela disse que elas são amigas de conversar sobre o espiritismo. Então eu perguntei, ela é espírita, né? A mãe dela será? Não, mãe, eu até levei um livro pra ela ler. Outro não já vai evangelizando. Outro irmão dos espíritos. Você vai perder a bolsa. Levou um livro antigo ainda da minha avó, que eu guardo até com carinho, né? Porque quem trouxe o espiritismo involuntariamente para minha vida foi minha avó. Ela lia, né? E eu era criança, eu olhava ali, não sabia o que era, mas acabou influenciando. E um dia a Sara acabou levando, achou esse livro e botou dentro da mochila e levou para a escola. Eu disse, tomara que ele manda menos. Mas a gente está mais tranquilo. Sim, está mais tranquilo. Nessa parte do criar, do educar, né? Criar é fácil, né? Criar filho é fácil, né? Tu larga na frente, hoje em dia tu dá um computador, tá criado, né? Educar esse dá trabalho. E tu
tu falar em casa, né, dessa questão moral e tu estar inserido num grupo que fala a mesma língua, eu acredito que lá na frente vai fazer diferença para eles, né? Porque é uma coisa que eu falo, a Luísa tem mais condições de entender, porque tem 9, né? O Pedro escuta, mas a semente está indo, né? Tá plantando, mas ele tem 6, é mais difícil, né? Mas eu sempre digo assim para ela, vai chegar o dia que vão te convidar para fazer coisas que tu vai ter que pensar. Se os meus pais souberem, eles ficam felizes, tristes ou bravos com o que eu fizer. Eu posso contar isso? Né? Eu disse que ela sempre pensa, porque vai chegar essas situações em que vão te convidar para matar a aula, vão te oferecer uma coisa para tu tomar, uma coisa para te botar na boca, que é um cigarro, né? Então, devagarinho a gente vai colocando essas ideias para ela, né? Para justamente ela vir a criar esse instinto de realmente pensar e raciocinar, né? E embora ela tenha 9, ela tem colegas que parece que já tem 15, porque tem atitudes mais velhas, se vestem como mais velhas, né? Fazem coisas assim de quem tá lá na frente, né? Puxando para um presente, para agora, uma coisa que tá lá, né? E daí eu mostro sempre pra ela uma linha do tempo, né? Luísa, se tu viver até 100 anos, olha o tamanho dessa linha, tu tá recém aqui no 9, tu tem tudo isso aqui. Então vai correr, rala o joelho, te machuca, brinca com as bonecas, celular. É que nós estamos no século do imediatismo. É. Meu filho, quando tinha 8 anos, ele chegou assim pra mim. Hoje ele tem 25, tá? Quando ele tinha 8 anos, ele chegou assim pra mim, numa angústia. Mãe, o que tu quer que eu seja quando eu crescer? Eu disse, mas meu filho, isso quem vai escolher é tu. Não, mãe, mas eu preciso saber o que tu quer que eu seja. Eu disse, eu quero que tu seja um homem de bem. E como é que a gente faz isso, mãe? Isso aí tu vai descobrir pelo caminho. Aí disse assim, mas e como é que eu vou saber o que eu vou ser? Eu disse, Nicolas, tu tá com 8 anos, tu tá na 2ª série. Tem a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Depois tem mais 1, 2, 3 anos do ensino médio. Aí ele falou pra mim, tudo isso? Eu disse, então tá. Às vezes, aquela resposta que tu dá é muito importante. E se tu larga na criança uma demanda que é tua, aí tu consegue um problema pro resto da vida. Sim. Consegue um problema pro resto da vida. Já pensou se eu digo, meu filho, eu quero que seja médico? Ele não gosta de ver sangue, gente. Ele não gosta de ver sangue, entendeu? Só que aí tu deposita aquela expectativa na criatura e ela pensa pro resto da vida, não, mas eu tenho que ser. Alguns não, né? Mas a grande maioria, uma vez que tu planta isso na cabeça da criança, ela segue. Agora, se tu ensina uma criança desde pequena que ela é capaz de escolher, mas que uma vez que ela escolha, tudo tem consequência, claro que na adolescência ela vai se perder em algumas coisas, é óbvio, é humana. Mas quando ela se perder, ela também vai lembrar. A minha filha tem 29 anos, ela não está na Humberto Campos, há muitos anos já. Só que as atitudes dela são de uma criança que foi evangelizada. E ela é muito quietona, assim, ela treina dela, ela não gosta que fique, faz isso, faz aquilo, ela não gosta. Mas esses dias o meu genro disse pra mim, nossa sogra, eu olho pra ela e disse, nossa, mas a André é 2. Porque algumas atitudes, algumas frases que ela ouviu a vida inteira e que ela dizia, ai mãe, tu é muito careta. Ela não era careta que ela usava, porque careta é da minha geração, ela usava uma outra palavra que eu não me lembro. E hoje, quando a gente vê, ela repete. Esses tempos ela largou o meu, eu só fiquei olhando, tá bom. Na verdade, tu entendeu o filho como alguém que é potente, singular, é justamente dar essa base. Porque realmente, se ele não sabe quem ele é, ele tem que sempre refletir a tua expectativa, com certeza alguém vai oferecer alguma coisa e ele não vai ter firmeza para dizer não. Né? Então, até o assunto do domingo, a gente vai trazer a questão da autoestima, que tem muita relação com isso também, né? Quando eu me sinto seguro com o que eu sou, e isso tem sim relação com a forma de que, né, tu tá sendo criado ali, a forma que tu, pai, olha, tu, mãe, o cuidador olha para essa
criança desde pequena e entende que é uma pessoa, é um sujeito que tem as suas questões, que está se construindo, né, que está se construindo, mas que tem toda a sua potência, não é a do outro. E aí, quando ele se sente seguro nisso, ele vai dizer não. Né? Vai dizer algum sim, mas vai pensar, né, sobre isso, vai pensar sobre quem eu sou. Agora, quando tu é perdido e tu não sabe, ou tu o tempo todo, né, muitas vezes ainda existem, né, alguns cuidadores, alguns pais que pensam, né, que tratam a maneira assim, se eu disser o que ele de negativo, ele vai fazer o contrário, né? Existe essa questão assim, né? Vou dizer que é burro para ver se tu estuda, né? Isso traz só uma fragilidade, uma insegurança, quem eu sou, e aí eu fico buscando num monte de coisas, inclusive, não só pessoas, né? E aí isso reflete nas relações que ele vai estabelecer, nas escolhas que ele vai fazer. Então, o conhecimento, né, eu costumo dizer que o conhecimento, né, é a melhor coisa para a gente poder entender e fazer as nossas escolhas, porque quanto menos conhecimento tu tem, mais tu vai decidir a partir de um mau hábito teu e de um preconceito. E os outros vão decidir por ti, tá? Os outros decidem. E é mais fácil também, né? E eu acho que é importante, assim, né, nessa troca de pais, que nem ele falou, tem coisas que tu vê no outro, eu podia fazer assim, né? Tu te melhorar, né? A gente se enxergar, o autoconhecimento para tu se melhorar. Para que a criança saiba que ela tem um porto seguro, ela tem para onde voltar. E teve já faz bastante tempo, acho que logo que eu comecei no DAF, a Luísa tinha 4 anos, o Pedro ainda era bebê, e foi uma palestra do Colombo, e eu não esqueço porque eu uso isso com os dois. Ele falou pro filho dele, pro neto dele, né, que ele disse assim, tu vai ouvir muito eu te amo, mas ninguém te ama mais do que eu, né? Então é uma coisa assim que eu falo muito pra eles, né, vai ter um monte de gente que vai dizer que te ama, que gosta de ti, e que tu tem que provar isso fazendo assim, fazendo assado, e tu tem que lembrar que ninguém te ama mais que a tua família. Ninguém. A gente tá aqui pra te ajudar, pra fazer tudo, a gente te teve por escolha, por amor, né? Então, por mais que os outros digam que te amam, né? Talvez eles até te amem realmente, mas é nesses momentos que tu vai ter que pensar o que tu recebeu em casa e pra te poder saber se o que estão te oferecendo é o certo ou é o errado. Falei pra Manuela esses dias, eu disse assim, a melhor forma de tu respeitar o outro é tu ser verdadeiro contigo. Pode ser até que o outro não goste do que tu vai dizer um não, ou de que tu... Agora, se tu for verdadeiro contigo, tu vai estar respeitando o outro. Ele pode até não entender naquele momento, pode até achar que não, né? Então, tu tem que ser, não é com o outro, tu tem que ser primeiro verdadeiro contigo. É nesse sentido, né? Então, a gente fica pensando assim, às vezes dentro no detalhe, né? A Daisy trouxe, eu vou empurrar do precipício, mas eu vou te dar um paraquedas, né? Às vezes eu vou estar aqui, mas eu não vou fazer por ti. Então, muitas vezes é no detalhe, lá pequenininho no parquinho, que tá subindo para ir no escorregador e o pai que fica, tu vai cair. Isso tu já tá trazendo realmente assim, mas eu não consigo, né? A insegurança, né? A insegurança, e a gente sabe que a insegurança, e todos nós temos as nossas inseguranças, ela realmente não vai contribuir em muitas coisas, né? Então, o quanto que a gente, não é fácil, a gente muitas vezes quer sim fazer por eles, decidir por eles, às vezes fica assim, naquela ali, né? Mas realmente é um exercício. E essa roda de conversa, né? A gente se reunir, a gente escutar o outro, e aí a gente escutar o outro, a gente se vê no outro. E aí fica muito claro, né? As escolhas que a gente vem fazendo, com certeza refletir sobre isso, ela acontece de outra forma, né? Sim, é o princípio da terapia, né? Quando tu te ouve falar, tu assimila de uma outra forma. Então, muitas vezes as pessoas estão falando sobre as experiências delas e lá dentro
alguma coisa começa, tá, mas por isso um pouquinho. Não deixa de ser uma parábola mais atualizada, né? Porque tu ouvir a experiência do outro, tu começa a pensar, mas se pensar como tu agiria, ou será que é pra mim? Ou se a Andréia chegar e falar, Marcos, são todos esses os teus defeitos. Vai ser difícil pra mim, até entender aquilo ali, né? Então, que dirá tratar. Logo quando eu comecei a estudar um pouco sobre a vida de Jesus, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Ele não dizia, mata o que está errado. Por isso das parábolas, né? Por isso das parábolas. Porque eu acho que hoje, nesse momento, é mais fácil, né? Tu pegar o exemplo do outro, e por isso que eu fui bem humilde em falar ali, que eu já comentei até em casa. Nossa, por que eu não trato a minha filha que nem aquele pai trata a filha dele? Uma coisa simples. Porque daqui a pouco é mais fácil. Pode ser de outra forma, né? Pode ser de outra forma, mas talvez se alguém viesse e dissesse pra mim que tu tá fazendo errado, olha só o exemplo desse. De repente eu não conseguiria captar aquela mensagem. Aí também é outra coisa, tu não pode tratar tua filha como o outro trata o filho dele, porque tu é indivíduo. Mas claro, tu pode aproveitar o exemplo claro. E adaptar o teu jeito. Nesse sentido que eu queria dizer. Funciona, né? Não, nesse sentido é claro que a individualidade de cada um, mas eu pegar aquele exemplo e tentar trazer que é possível, né? É possível, né? É que na verdade tu te olha no outro assim, mas eu queria ser assim, mais extrovertido, ou mais calmo, ou demonstrar mais afeto, ou ser menos bravo, né? Como que eu faço? Aí tu começa a te buscar, né? Exato. É assim tratar. E é um exercício que a gente faz. Isso, né? Até onde eu consigo e continuar sendo autêntico. O que eu consigo mudar em mim nesse momento que não vai tirar a minha autenticidade? Ou seja, eu não vou deixar de ser eu, a Andréia, a essência. Porque eu posso muito bem mudar as minhas atitudes, mas eu não estou querendo fazer aquilo ali. Então não vai ser autêntico e não vai ter o resultado que poderia ter se o brilho no olho estivesse lá. Sim. E o brilho no olho só vem quando eu realmente entro em contato comigo e penso, não, mas só um pouquinho. Acho que posso mudar, talvez esse cantinho aqui a gente puder dar uma arredondadinha nele. Depois que está arredondadinho, tu vai para outro cantinho e assim vai, metas curto prazo, entendeu? O ser humano quer a mega cena da virada, quer a grande meta da minha vida. Não, calma. Se tu não for pelas beiradinhas, tu não chega lá naquilo que tu quer. Eu vejo aquilo, né? As pessoas querem mudar a vida. Ela fez tudo errado nos últimos 40 anos. Ela quer que naquele ano ela fez a listinha das coisas que ela vai fazer de bem no ano. Vai mudar tudo naquele ano, tudo que ela Dia primeiro, tudo vai ser diferente. Tudo vai mudar. Auto-boicote. Pra ir já pro final, né? Eu acho que a gente poderia encerrar com uma... não, a gente sabe que não encerra aqui, né? Isso, vai passar hoje. Mas a gente gostaria que vocês trouxessem assim, ó, daqui 20 anos a Luísa e o Pedro batem na porta, a Sara batem na porta da casa de vocês e vocês querem encontrar quem? Daqui 20 anos, batendo na porta da casa de vocês. Eu quero encontrar duas pessoas, assim... Não sei, eu não sei dizer a palavra não é resolvido, mas pessoas seguras de si, assim, que se gostem, que estejam fazendo o que gostam e que sejam honestas. É o que eu sempre digo para eles, eu não vou estar aqui o resto da vida, mas o que eu quero, eu falei, às vezes a Luísa fica chateada, mas eu digo para ela, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas se amanhã não tiver aqui, o que eu quero é que tu te torne uma mulher de bem e tu, Pedro, um homem de bem. Que sejam honestos e que aonde vocês forem as pessoas fiquem felizes com a companhia de vocês. Que vocês possam ser convidados para lugares que tenham amigos de verdade e que vocês sejam boas companhias, boas pessoas. E é isso, assim. Né? Eu espero encontrar isso. Né? Se vão ser... professor, médico, cozinheiro, isso não me importa, profissão, não tenho isso, né? A Luísa disse que ela vai ser professora e vai dar aula lá na escolinha. Até semana passada ela ia ser veterinária. Isso vai mudar. Vai mudando. Mas ela gosta
E o Pedro gosta de restaurante. Eu tinha uma irmã Elisandra que ela tinha acho que 10 naquela época. E daí num dia de aula a gente perguntou: o que vocês gostariam de ser quando crescesse? E ela disse: eu quero ser bailarina, oceanógrafa e professora. E eu olhei pra ela: ok, passei pro próximo, porque na semana seguinte eu perguntei de novo, já eram outras 3 coisas, e uma não conversava com a outra. Sim. Então eles estão na idade de sonhar, mas tem que deixar sonhar. Olha o nosso astronauta brasileiro. Aos 8 anos a professora perguntou em sala de aula: o que eles gostariam de ser? E ele disse: eu quero ser astronauta. E ela olhou para ele e disse: isso tu nunca vai conseguir isso. Eu queria ver a cara dela Hoje. quando ele apareceu lá olhando a lua. Ou seja, ele não acreditou nela, provavelmente porque ele tinha uma base familiar que permitiu que ele tivesse um live assim, de autoestima, mas poderia ter ferrado com a vida da criança. Sim. Porque uma professora aos 8 anos é um ídolo. Né? É alguém a ser admirado, alguém a ser captado, digamos assim. Né? E ela foi... É o poder da palavra, né? E vocês, daqui 20 anos? Eu acho que ela disse assim, alguém resolvido, né? Eu tenho tentado, dentro das coisas que eu tenho descoberto, né, nas leituras e, enfim, nas minhas pesquisas, eu tenho tentado incentivar esse lado dela de autoestima, de se respeitar, de entender que, ok, eu fiz errado, não tem problema errar. Não tem problema em dizer assim, desculpa, até porque eu tenho exercitado isso. Quando eu sou mais ríspida ou grosseira em alguma coisa, eu digo: eu sou humana. Eu também posso errar, eu não sou perfeita. Não é porque eu sou tua mãe que eu vesti a roupa de perfeição e sou única e absoluta. Então eu penso que essa sementinha que a gente tem plantado, de que ela é dona de si e que ela faz as escolhas dela e que o caminho é dela e que ela pode sim ser o que quiser e quando quiser, se ela entender que eu quero e a base em casa ela vai ter esse apoio de que, ok, eu quero ser, como ela me disse, eu quero ser igual a Marília Mendonça. Tá bom? Vou estar lá na primeira fila. Te aplaudindo. Né? Aí, E por que não, né, gente? Aí outro dia ela me disse: eu pensei que fosse outra coisa. Mas ainda não decidi. Tá bom. Vai decidir muitas coisas. Eu conversei com ela, converso bastante isso com ela, umas coisas que a gente ouve durante a vida, eu ouvi muito isso. Meu filho deu sorte. Dar sorte ou dar certo é sempre vinculado a bens, a dinheiro e tal. Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Não pelo fato de eu não ter dinheiro, gente, é pelo fato de ser eu acaba criando isso na pessoa de que só vai dar certo se tu tiver. Se ela só tem o valor, se ela Exato, tiver. é isso. O valor e a riqueza, né? Se a gente procurar no dicionário riqueza, tu não vai encontrar como exemplo ali dinheiro. Pode ser um dos tipos de riqueza, entendeu? Então isso é uma coisa que me incomoda. Então a minha filha, ela vai ser o que ela quiser se ela estiver feliz com aquilo ali, entendeu? Eu acho que ela não tem que provar nada pra mim pra ver isso, nesse sentido, quanto a profissão. Tua filha não deu certo. Por quê? Porque ela trabalha numa lanchonete, mas ela é feliz, ela tem moral, ela tem estrutura familiar, então isso eu consigo dar, né? Como chama? Peconheiro, né? Aquele que colhe açaí. Você pegou, vou colher açaí. Tá bom? Tá bom, é isso aí. É interessante, né? Porque quando a gente faz essa projeção aí, é justamente isso, né? Um homem e uma mulher de bem. E isso não tá ligado aos bens. Justamente, tá ligado à moral, né? A essa base. A gente quer um homem de bem, né? Não quer, ninguém diz assim, eu quero que chegue com um carrão, eu quero que chegue lá o melhor médico, uma pessoa rica, uma pessoa... Ninguém diz isso, né? Então, muitas vezes, nós como pais, a gente já pensa
Muitas vezes, ó, já coloca lá no jardim, lá na pré-escola, pensando no vestibular. Será que vai passar? E não tem problema se tu tiver um carrão, não se tem tu tiver problema, um... não é O isso. problema é se tu não tiver a moral junto, a base Isso junto, aí. né? Isso é um problema. Tem N exemplos de pessoas que têm e não tem problema por ter, né? E não mudou por ter. Exatamente. Mas eu acho que a sociedade vende aquela questão de que ele comentou, tem que ser rápido, teu download tem que ser bom, senão não ok, porque tu tem que ser popular, porque uma criança hoje que não é popular, ela já não se integra, já não tem grupo para ela se tu não for popular, e isso é uma coisa que dá medo, né? As crianças elas fazem coisas para chamar atenção para ser popular. Então isso vem de tudo isso que a gente está conversando, né? E essa questão, isso eu acho que é de tratar isso, né? Tentar tratar essa questão de tu não precisa ser como vendem a imagem que você tem que ser. Entendeu? Eu acho que perfeito ninguém é. Exatamente, ninguém é perfeito. Mas resumindo, finalizando, eu quero dizer que no DAF eu consigo encontrar isso, de mostrar para ela que ela não precisa ser a imagem que tentam vender, que vão vender durante a vida inteira dela, né? Sempre. Então isso Cada vez mais, né? porque exato, hoje tem que ser instantâneo, tem que ser popular, tu tem que ser perfeito, tem que ter o corpo perfeito, tem que ter a fala perfeita. A fala perfeita não, porque na internet é complicado, tu desaprende português. Mas é isso, tu tem que ser perfeito em tudo, senão tu não serve. E dentro da doutrina espírita, né, da gente que tá ali, que estuda a base, aí tu vai ver, né? Poxa vida, a riqueza é a prova mais difícil para um espírito suportar, e depois a beleza. E é tudo que todo mundo quer, né? Riqueza, dinheiro e beleza, e poder. Poder, inteligência. A inteligência para mim ainda está ali em segundo lugar, antes da beleza. Porque a inteligência, tu tem que ter muita moral para a inteligência. Porque a gente vê tanta gente usando a inteligência, se fosse usada para o bem, né? Seria uma coisa extraordinária. E as pessoas, claro, estão no momento deles, né? Mas estão usando em proveito próprio em detrimento dos outros. Mas a inteligência é uma prova muito grande. Muito grande. Porque o que tu vai fazer com esse conhecimento que tu tens? Né? Sim, que tu poderias... o caminho é muito fácil, né? Mas é a porta larga, a porta estreita. É a coisa mais fácil do mundo tu te perder. Então, assim, a riqueza, para mim, ainda é a primeira. Mas a inteligência... Porque tu pode ser feio e ser inteligente. E mesmo assim, tu ainda vai ser influente. Entendeu? Então... E feio, bonito, o que é isso, né? Aos olhos de quem? Exatamente. Quem estipulou o que é feio e o que é bonito? Exato. Bonito é tu ser loira, magra, alta, olhos azuis, cabelo loiro. Gente, tão lascado. Mas porque eu sou a imagem que vende, e uma geração toda comprou isso. Várias gerações acabaram comprando isso. E hoje é difícil tu tirar isso Por isso a importância do sujeito crítico. A diferença entre vaidade Essa é a e melhor autoestima. herança, né? A maior herança é essa, né? Por muito tempo, os comerciais de produtos de bebê era o bebê Johnson, né? O alemãozinho do olhinho azul, a bolotinha azul, né? Hoje a gente vê uma mudança assim já nos comerciais, né? Mas por muito tempo foi isso que nos foi vendido, né? É que as coisas mudam a passo de tartaruga, mas mudam, né? Porque a roda do progresso, ela anda. Sim. Né? Então, hoje nós temos diversos movimentos sociais aí que já não aceitam mais o estereótipo de algumas coisas, né? Outras ainda vai demorar, mas enfim. Mas é muito importante que nós, então, façamos com que as nossas crianças, os nossos jovens tenham senso crítico. Porque vai chegar o momento que é eles que vão ter que escolher, que a gente não vai estar por perto, que nós não vamos poder escolher por eles, não vamos poder dar uma opinião, não vamos poder dizer, meu filho, abre os olhos. Vai ser eles que vão escolher, das pequenas às grandes coisas. E que se eles possam ter essa semente ali, mesmo que adormecida, naquela terra que nós aramos desde o princípio, vai fazer diferença. Eles vão errar? Sim. Mas vão errar de uma outra maneira do que se eles não tivessem essa base. Sim.
Então, a evangelização, a meu ver, não é para formar espíritas, é para formar um cidadão de bem, aquele que saiba pensar por ele mesmo, se perguntar por quê, eu concordo, não concordo, sim, por quê? Não concordo, por quê? Porque se quando eu me pergunto, aí eu tenho muitas possibilidades. Agora, se eu não aprendi a me perguntar por quê, eu vou atrás. Aí eu vou atrás do primeiro que passa e me leva. Né? Bom, gente, acho que é isso, né? Senão a gente fica aqui também, né? Então é isso. Se deixar. A gente Eu ia esperar passar os 20 anos pra A gente queria agradecer muito a presença de vocês, de terem aceito, né, de livre O desafio. livre espontânea pressão, não, brincadeira. Mas eu acho que é bem isso, assim, o que a gente fez aqui é bem o que acontece lá no domingo, né? É descontraído, é ouvir, é ir se nutrindo, né? Nessa grande missão que é ser pai, que é ser mãe, né? Porque eles já são, né, cidadão de bem, então que bom. A gente não precisa esperar os 20 anos, mas a gente já está colhendo já muitas coisas lindas aí, só pelos exemplos que vocês estão trazendo. Então tá, gente, muito obrigada. 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 E até o próximo.